Tudo pode esperar. Mas existe um tempo certo para tudo. Psicografado por Jairo Avelar. Pelo Espírito, Palminha. Sinopse. A vida não é uma nau perdida no oceano do acaso. Tudo segue as prioridades que emanam do mais alto, e que ditam os acontecimentos. Nesta obra, que tem como palco uma escola, Palminha nos apresenta Eulália Vidigal, diretora amorosa e firme, na condução de suas responsabilidades, mas, que no passado foi ferrenha algoz da educação e, na atual encarnação, tem a missão de libertar antigos explorados ainda atados ao jugo da ignorância, e que hoje retornam como alunos, pais, professores e funcionários. Chegou a hora da mudança. A sabedoria começa a residir em nós quando aprendemos a trabalhar, a manejar e a administrar o tempo equilibradamente em nossa vida, não nos permitindo o medo, e muito menos as crises de ansiedade. Afastando de nós as angústias que mais não fazem do que dilacerar o nosso equilíbrio pessoal. Tudo tem a sua hora, o seu momento, e se encaixa perfeitamente no grande projeto da fraternidade divina. Nada é para sempre. O tempo é o grande mestre das soluções. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Tempo para tudo. Eclesiastes 3, 1-8. Tudo neste mundo tem seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Há um tempo de nascer, e tempo de morrer. Tempo de plantar, e tempo de arrancar. Tempo de matar, e tempo de curar. Tempo de derrubar, e tempo de construir. Há tempo de ficar triste, e tempo de se alegrar, tempo de chorar, e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, e tempo de afastar. Há tempo de procurar, e tempo de perder, tempo de economizar, e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar, e tempo de remendar, tempo de ficar calado, e tempo de falar. Há tempo de amar, e tempo de odiar, tempo de guerra, e tempo de paz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa a todos os membros do canal, e a você, que se dá o trabalho de comentar, compartilhar, e deixar o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, e ajuda o canal a crescer, fazendo com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. Capítulo 1. Amanhã se abria de forma movimentada. Aquelas horas, ainda muito cedo, a agitação marcava os momentos iniciais daquele dia. A barulheira se multiplicava por todos os cantos, e principalmente as buzinas e o ruído estridente dos motores davam as notas de um dia que mal começara e já se fazia confuso e bastante agitado. Uns costumam dizer que são coisas das grandes cidades, outros afirmam que é o progresso. Entretanto, da modesta posição onde nos encontramos, prefiro considerar como produto acumulativo de mentes ainda totalmente descompromissadas com os imperativos da harmonia. É o somatório de uma indisciplina individual, cujas raízes se encontram acanhadas no campo de uma educação ainda pouco desenvolvida nos corações humanos, considerando o largo trânsito entre a primariedade e a angelitude. Assim, as filas duplas se multiplicavam insistentes por todo o percurso. Os carros espremidos uns aos outros mais pareciam habitantes de um grande formigueiro, como se competissem pela busca ávida do melhor espaço, todos procurando maior rapidez em suas ações para satisfazer a necessidade imperativa da pressa. O movimento daquela avenida refletia em tudo uma bagunça existente nos mais íntimos refolhos da desorganização pessoal de todos aqueles que por ali passavam naqueles instantes. E, para piorar ainda mais o imenso caos, vez por outra tudo parava por longos, intermináveis e irritantes instantes. E aí sim é que verdadeiramente podia-se ouvir o barulho ensurdecedor das buzinas.
buzinas estas que também refletiam a sonorização que ia naquelas almas. Alheio a toda essa confusão, o sonho insistia em brilhar. Brilhava como um portador da sutilidade divina, a trazer para onde quer que se manifestasse as lições sublimes de amplo amor. Lá estava ele, brilhante, maravilhoso, derramando sobre todos os seus raios luminosos, ofertando àquela manhã um colorido todo especial. Embora ainda fosse muito cedo, o ar já parecia ausente, parado. As árvores não ousavam mexer uma só folha, como se o calor que já se fazia presente tirasse todas as iniciativas, abortando a dinâmica do dia. O ar preguiçosamente parecia ter parado de circular, deixando motoristas e transeuntes ainda mais irritados, aflitos e ensimesmados. Uma enorme fila de carros já se formava e se arrastava lentamente na porta da escola. Eram carros que, a bem da verdade, mais pareciam estar seguindo uma verdadeira procissão ou algum cortejo fúnebre, de forma tão lenta que se tornava irritante para todos aqueles que tinham a responsabilidade de deixar os seus pimpolhos para as aulas. E, assim, aquela procissão de carros parecia não ter mais fim, lentamente ia se arrastando até a porta da escola, onde pais aflitos demoravam inconscientemente fazendo ali os seus últimos e repetitivos alertas aos filhos. Repetições diárias de uma cantilena sem fim. Débora, minha filha, não se esqueça das minhas recomendações. Diga à sua professora que você não está conseguindo acompanhar as aulas dela, que as aulas estão muito complicadas. Peça a ela para se esforçar mais com você, minha filha. Mãe, vê se não estressa, tá? Você acha que eu iria falar isso mesmo para Dona Malene? A senhora não conhece aquela bruaca. Ela seria capaz de me escalpelar viva. Fique com Deus, filhinha. Buzinas se sucediam numa ampla demonstração de impaciência e de mau humor, enquanto outros pais também tentavam desesperadamente desembarcar os seus filhos. Aliás, todos aqueles pais também tinham de dar continuidade à sua própria vida. Aparecida, minha filhinha, às 17h30 em ponto estarei aqui em frente. Vê se não se atrasa, pois já estou cansada com sua demora todos os dias. Mãezinha, são os meninos da turma. A gente sai conversando e daí atrasa mesmo. Pode deixar que eu volto sozinha, nós descemos sempre conversando até lá em casa. Deus que me livre, menina. Você é muito nova e seu pai me mata se souber de uma coisa dessas. Ah, meu Deus. Não aguento mais essa babação de vocês dois em cima de mim. Bem que vocês podiam me esquecer um pouco, não é mesmo? Anda, desce logo e deixe de ser atrevida, menina. Todos os dias a mesma coisa, as mesmas rusgas, as mesmas desavenças, as mesmas farpas trocadas. Uma repetição simétrica de tudo. Interessante é que as pessoas podem ser mais felizes buscando viver melhor, revigorando os relacionamentos e os tornando bons. No entanto, mesmo sofrendo, vivendo em um monturo de dores, parece haver sempre uma necessidade de vivermos espetando, alfinetando, machucando propositadamente, ao invés de procurarmos abrir mais espaços para sermos felizes e para fazermos os outros felizes. Sem dúvida, são os hábitos arraigados na matula da alma que nos fazem alimentar dia a dia as discussões contumazes e gerar constantemente um sem número de múltiplos entulhos mentais. Assim, nos saturamos de uma enorme malha de materiais psíquicos inservíveis, o que sempre culmina em uma indigestão, mutilando-nos os sentimentos e nos congelando a alma numa mortificação física, e que, na maioria das vezes, acaba por fazer ruir as melhores de nossas expectativas de saúde e de felicidade, destruindo diariamente o melhor de nossas esperanças. Dessa forma, ainda bem cedo, logo ao raiar do dia se formam as bases etiológicas das muitas doenças que vivem a nos sovelar a alma. Ora, se podemos ser felizes, para que nos arrastarmos em querelas desnecessárias que só nos causarão mau humor,
dilapidando o melhor de nossas forças e arruinando a economia de nossa saúde mental. Ser infeliz para quê? A grande proposta da vida é sermos felizes. Somos feitos para a felicidade. A bem da verdade, ser infeliz dá muito trabalho e quebra todos os códigos de harmonia pessoal. Por isso traz sofrimentos. Enquanto ser feliz é simples. Basta apenas nos enquadrarmos nas propostas da harmonia universal. Simplicidade nas lidas diárias. Uma simplificação das mínimas coisas. Marcelinho, veja lá, hein? Precisa se empenhar mais na sala de aula. As suas notas estão péssimas e, desse jeito, seu pai não lhe dará a viagem prometida. E veja que ele já te falou sobre isso. Se você não tiver as melhores notas do colégio, nada feito. Você tem de ser o melhor. Seu pai não aceitará nada menos que isso. Marcelo, então, desce cabisbaixo, sobrecarregado pelo peso daquela enorme pasta. Sua estrutura óssea já dá sinais de curvatura, enquanto sua alma já dá sinais de dilaceramento, esmagada pelo peso de uma responsabilidade vaidosa que os pais lhe colocavam sobre as costas. Sem perceberem, estavam roubando dele a oportunidade maravilhosa da juventude, não lhe dando espaço para os sonhos, exigindo-lhe um sobrepeso que ia muito além de suas forças. Ele fazia o possível e o impossível para superar toda aquela pressão, mas isso sorrateiramente ia lhe provocando, dia após dia, um acúmulo de revolta e lançando-lhe rajadas de rebeldia, que ia se acumulando nas bordas dos desejos de liberdade, de desobediência, de contrariar os próprios pais em um amplo processo de vingança. Infelizmente, ele não percebia que a rebeldia somente produz sofrimentos, e que o vingador acaba por se tornar o carrasco de si mesmo. Estava sendo montada ali uma fábrica inconsciente potencial de neuroses, que se manifestariam cedo ou tarde na forma de um sem número de traços patológicos, chamando a medicina a uma luta insana na formulação dos mais diversos diagnósticos e que muito provavelmente farão a vítima se arrastar de consultório em consultório atrás da cura. Quando, na realidade, existe somente cansaço formatado muito precocemente, diante do sobrepeso experimentado inoportunamente. Sem contar, ainda, os traumas e as doenças trazidas diretamente das vidas passadas que, em razão desses desgastes desmedidos, não farão mais do que se antecipar na escalada do tempo, por causa dos baixos índices do padrão imunológico que o estresse tem submetido a níveis críticos. Quantos pais buscam suas realizações pessoais e seus sonhos nos próprios filhos, sem perceberem que com isso estão assassinando precocemente o vício da juventude e projetando grandes fracassos para o futuro? Quantos objetivam simplesmente produzir uma cópia de si mesmos na satisfação da mais velada vaidade pessoal e, com isso, roubam-lhes a identidade no afã de fazer deles meras fotografias ampliadas de si mesmos? E quantos outros se escondem atrás do próprio orgulho na mentirosa afirmação de querer para os filhos o melhor, quando na realidade querem mesmo exibi-los para o nicho social, os amigos e a parentela como meros troféus das suas realizações pessoais? Pais que amam seus filhos não os sobrecarregam nem tampouco os estressam. Não os levam ao culto desmedido do ter, da usura, da avareza e do poder. Os diplomas se esgarçam com o tempo. As traças roem e a ferrugem muitas vezes destroem impiedosamente os anéis, por mais maravilhosos que sejam. Quando a cultura não é transformada em sabedoria, vira água represada e sem serventia, torna-se improdutiva e insalubre, terminando por apodrecer esquecida nos poços da prepotência e gerando consequências graves. Pais que amam se preocupam em evangelizar os seus filhos, ofertando a eles um tesouro. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em te há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Pais que amam não se fixam no homem de hoje, mas estão sempre comprometidos com o espírito imortal, não produzem filhos propriedades, mas sim recebem os filhos de Deus, criaturas imortais, e assumem o árduo compromisso de prepará-los para a imortalidade. Por isso, muitas vezes grandes promessas são covardemente esmagadas ainda no vício da juventude, sob o peso inclemente das exigências descabidas. Muitos cuidam de muitas coisas, mas se esquecem verdadeiramente daquilo que seria o mais importante. Encaminhar seus rebentos para uma fé raciocinada e lúcida, para um comprometimento moral para consigo mesmos e para com o próximo, com o objetivo de fazer deles homens vitoriosos. Homens vitoriosos não em relação ao mundo, mas a si mesmos. Cidadãos aptos a vencer o bom combate, a perseverar na fé e chegar ao final de suas jornadas como verdadeiros campeões do amor. Por aqui, no modesto campo onde nos situamos pela nossa imperfeição, choramos por dentro todas as vezes que observamos pais que não se preocupam em conduzir seus rebentos aos ninhos de moral cristã, à evangelização infantil, às pré-mocidades. Eles perdem preciosas oportunidades de participar decisivamente do entalhamento cristão, assumindo responsabilidades profundas de ressonâncias complicadas para o futuro, na medida em que negligenciam as responsabilidades assumidas. Quem se preocupa tão somente com o brilho acaba por perder a referência de qualidade e, por certo, de autenticidade. Enquanto isso, uma multidão de carros continuava a lutar por um lugar melhor para o desembarque e outra multidão de jovens chegava de todas as direções, como fossem parte de um grande formigueiro, todos numa grande algazarra, jogando para fora a vitalidade e a alegria movimentada pelas energias da juventude. Vinham eles aos pares, em trios, em turma, abraçados, uns juntos, outros próximos, uns correndo, outros se empurrando, uns puxando daqui e dali, movimentavam-se numa farra sem fim. A juventude é assim. Linda em sua essência, em sua maneira alegre de ser. A juventude é maravilhosa. Esmênia. Oi, Carlinhos, vê se não me chama tanto, você vai acabar gastando meu nome. Acho que meu nome é doce. Olha lá, a Esmeralda está com o João. Aqueles dois estão de caso há muito tempo. Ismênia fechou a cara e desconversou imediatamente. Carlinhos mostrou-lhe o amigo com outra só porque sabia que isso iria contrariá-la. Ele tinha o hábito de espetar e ferir as pessoas, pai, mãe, qualquer um, e se deliciava em perceber que atingira as pessoas. Coisas da juventude. Ele tinha o hábito de espetar e ferir o próximo e isso se manifestava desde os seus primeiros movimentos conscientes. Na verdade, são hábitos arraigados, já consolidados na alma e que surgem na mais tenra idade, requerendo tratamento adequado no tempo certo para que não se tornem um adoecimento crônico. Precisando do bisturi eficiente do Evangelho de Jesus. Somos verdadeiramente como o solo. Vivemos a requerer as correções necessárias para o plantio que se avizinha, com vistas a obtermos uma melhora da produtividade. Mas, infelizmente, um número enorme de pessoas cresce assim, sem as correções necessárias e por isso mesmo se mantêm incapazes de melhorar a produção pessoal. São pequenas grandes questões, situações a ser trabalhadas na infância visando a uma melhor desenvoltura do ser em relação à vida, facilitando-lhes a lida com o próximo e consigo mesmo e melhorando a produtividade perante a vida. Infelizmente, temos anotado que as preocupações familiares têm sido outras. Tem sido o ingresso para o circo, o campo de futebol, o presente de aniversário, a roupa solicitada, as marcas do desfile, o passeio no bondinho, o sorvete, a guloseima, a viagem internacional,
o passeio ao shopping, o domingo no clube e a soberba do Natal. Interessante é que também temos notado que as preocupações que conduzem às prioridades nunca apontam na direção de privilegiar o espírito imortal em suas carências dentro da marcha evolutiva. Preocupa-se com tudo: roupas, calçados, alimentação, passeios, o melhor aprendizado, mas muitas vezes nos esquecemos do principal, da formação verdadeira do espírito imortal. Assim nos descuidamos das inadiáveis correções do solo enquanto ainda é dia. Sem as devidas correções, emergenciais, circunstanciais, inadiáveis, o que poderemos esperar da produção? Rodriguinho. Oi, Luciana, fala. Vamos matar aula? A turma toda vai, vamos nessa. E vamos para onde? Vamos para o Parque da Lagoa e ficamos por lá. Tô nessa. Então nem passe aí na porta, se não te veem e ligam para a sua casa. Vamos voltar daqui mesmo. Mas 17h30 eu tenho de estar aqui, pois minha mãe vem me buscar. A mãezinha do Rodriguinho vem buscá-lo. Que belezinha. Risos. Não enche, vai. Você sabe que não estou nessa. Ela aqui é muito chata e me barba todo. Vê se me deixa, moro. As irresponsabilidades de todos os dias muitas vezes acontecem em razão da rebeldia já instalada na alma, passando a destilar uma desobediência contumaz, outras vezes em protesto à conduta dos pais atados nas irresponsabilidades de todos os dias, fazendo das relações familiares um alto de indiferença e desamor. Mas, na maioria das vezes, advém de uma base bastante enfraquecida, de uma infância comprometida, na qual não houve esforços para a devida contenção dos impulsos que graçam na alma e avançam sobre o comportamento diário, estando ausente uma educação solidificada nos exemplos diários daqueles que convivem diuturnamente com a criança. Somando-se a tudo isso, o principal, jovens que cresceram sem um referencial de fé, vivendo a ausência de Deus em si, muitos que nem sequer aprenderam a fazer uma oração, por isso não sabem operar uma conversação com o mundo divino e, dessa forma, vivem a inanição de valores que possam vir a lhes sustentar a alma e lhes fortalecer o campo da ética. Sabem rios de ortografia, dominam como ninguém a informática, manejam a matemática como verdadeiros mestres, mas não conseguem encontrar fórmulas básicas para a felicidade e por isso sofrem tanto. Em bastas vezes estas avaliações despretensiosas soma-se ainda uma extensa gama de perseguições espirituais implacáveis, efetivada por inimigos ativos situados nas raias do além-túmulo a vararem existências e mais existências nessa pugna sem tréguas e sem lei. Assim, nesta vasta gama de situações adversas, esses perseguidores implacáveis encontram eiras abertíssimas para editando os acontecimentos mais sutis no dia a dia, preparando o grande dia quando então darão o golpe de misericórdia que apontará a derrocada final. Tudo uma mera questão de sintonia. Sintonia essa fixada pelo desleixo nosso de cada dia. Os vícios, as drogas, o tráfico, os roubos, as prisões, a falência moral, a derrocada pessoal absoluta, a estrutura depressiva, o casamento falido, as separações, as traições, a falta de caridade para com os próprios filhos, o adoecimento lento e silencioso pela extorsão sutil das forças anímicas, o desânimo, o desencanto, um desastre aqui, um assassinato ali ou mesmo um suicídio. São situações sorrateiramente instaladas até que venham a tão somente processar o fechamento de forma funesta, infelicitando milhares de companheiros e comprometendo totalmente um ciclo que fora preparado com intenso esmero e carinho pelos incansáveis trabalhos realizados nos laboratórios das reencarnações com vistas ao pleno sucesso. Vidas que tinham tudo para serem vitoriosas, bastando para isso que os envolvidos diretos e indiretos não se furtassem a contribuição tão esperada do amor. Mas que chegaram a mais completa falência e, por si só, já não existia mais há muito tempo.
jovens indiretamente abortados, embora tenham nascido fisicamente. Jovens que foram expulsos da lida afetiva desde os primeiros anos de vida. Coisas das irresponsabilidades contumazes. Capítulo 2. Um enorme portão que se dividia em duas elegantes escadarias nos levava ao ponto mais alto, imponente, diante das demais construções que o rodeavam. Ao lado, outro extenso caminho de entrada se abria à nossa frente, todo em cimento, já velho, maltratado, apresentando várias rachaduras. Muitas placas daquele velho cimentado já haviam se soltado e algumas já tinham até sumido. Aquela entrada mostrava claramente as marcas do tempo e dava testemunha do desleixo com que fora tratada em toda a sua trajetória. Fora um dia pintada de vermelho no tom de telha e hoje mais parecia uma espécie de azeviche. Observava-se, assim, por toda a sua fachada, a decomposição da pintura a demonstrar que já ia muito longe o tempo em que aquela tinta fora nova. Entretanto, apesar do descaso com que fora tratado, aquele grande sobrado era lindo, imponente, majestoso. Alguma coisa lhe conferia certa autoridade. Nas entrelinhas de seu desenho, nas cores que o tempo havia lhe dado e nas marcas que o tempo caprichosamente lhe emprestara tinha algo de misterioso. Havia uma autoridade misteriosamente inserida ali. Era como se aquele imenso casario tivesse alma. Sim, e ele verdadeiramente tinha. Ele possuía uma alma coletiva, formada pelo somatório das almas de seus trabalhadores, que lhe emprestavam a identidade, por isso havia ali tanta seriedade e imponência. As instituições se revestem e se mantam do tônus vibratório de seus lidadores. São eles que lhe dão alma e que lhe definem a personalidade institucional. Pessoas sérias formam instituições sérias, enquanto aquelas sem escrúpulos formam também instituições que lhes assemelham a alma. Na realidade, as instituições formam verdadeiros bolsões de criaturas afins, unidas pelos laços da personalidade, pelos aspectos pessoais dos objetivos que os unem e pela força das necessidades que os reúnem. Daí as instituições parecerem tão perfeitamente com os homens que as compõem. Jamais reclamemos dos lugares onde a providência divina nos coloca, pois eles são a métrica exata de nossa essência e das nossas necessidades. Tudo é uma questão de sintonia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Por isso estamos sempre nos locais de nossas preferências individualizadas em um trânsito que é coletivo. Vivemos enfeixados em nossas necessidades e guiados por nossas vontades mais íntimas, nos alimentando incessantemente dos subprodutos de nossos próprios pensamentos, agindo e reagindo numa cadeia de reciprocidades, nessa sutil tela de atos e fatos regidos unicamente pelos mecanismos da evolução e pelo sentido único do progresso. Vivemos o mundo de nossas sintonias. Naquela longa fachada havia algumas palmeiras imponentes, que, anônimas, pareciam testemunhar diariamente toda aquela imensa confusão. Naquele dia estavam ali estáticas, não se aventuravam a balançar uma só de suas imensas folhas, como se estivesse com preguiça ou de comum acordo com o vento, tirando umas férias ou um descanso talvez. Quem sabe estivessem encaloradas e por isso mesmo preferissem a quietude ao comportamento espalhafatoso daqueles que por ali passavam despercebidamente. Elas pareciam não se preocupar com a beleza, talvez por receber diariamente a insensibilidade e a indiferença de todos que, a bem da verdade, pareciam não dispor de tempo para apreciar toda aquela maravilha que lhes rodeava e todo o encantamento que o lugar teimava em lhes oferecer. Sim, a terrível insensibilidade. O terrível desleixo de não dar importância aos sentidos, de não deixar que a presença de Deus possa inundar a nossa vida. É o alimento nosso de cada dia. Assim relutamos insistentemente em encontrar e ver Deus, que se mostra a nós na sutilidade dos acontecimentos ou nos detalhes que tão prazerosamente nos cercam, inundando-nos as vistas de beleza e o coração de alegrias contagiantes. Assim insistimos em viver a vida na prática de nossa insensibilidade de cada dia.
Interessante é que uma imensa multidão procura Deus nos altares suntuosos dos templos religiosos, outros efetuam suas buscas nas escrituras oficiosas em profundos mergulhos nas letras, e vários outros fazem estas buscas nas idiosincrasias contemplativas. Vivem, assim, à pressa do dia a dia, as disputas ferozes, a insensibilidade, a indiferença, a desatenção e deixam de percebê-lo assim tão juntinho a nós, muitas vezes se fazendo representar na figura de uma palmeira altaneira que invade os céus espalhando as folhas imensas por sobre o dia, a espargir grandiosidade e elegância em finas linhas de amor. Tudo isso é Deus em nós, convidando-nos a refletir em torno da magnitude de sua grandeza e a nos fazer sentir a amplidão de sua misericórdia. A sensibilidade é a virtude maravilhosa, que nos permite perceber que sempre existe a realidade, ainda que esteja contida em um imenso abstrato. Deus é realidade absoluta. E naquelas passarelas extensas que se dirigiam aos fundos do educandário, uma nuvem de jovens desfilava por ali todos os dias, acotovelando-se uns aos outros e carreando consigo a alegria dos dias juvenis e a grande esperança de muitos para os dias do porvir. Levavam para ali a esperança dos pais, que sonhavam em vê-los realizados como pessoas, dos mestres, que sonhavam em vê-los produtivos e reproduzindo na sociedade a cultura que receberiam da nação que ali investia neles, e por que não dizer de Deus, que também sonha em nos ver produzindo frutos dignos e honorificando o topo atingido na escala das suas criações. Muitos sonhos, sonhos belos, maravilhosos, sonhos que sonhados muitas vezes se traduzem em realidade, mas que infelizmente, se não bem cuidados, por bastas vezes se transformam em pesadelos atrozes e doridos, fazendo-nos ambicionar pelo momento do despertar para que assim possamos fugir do intenso incômodo das noites gélidas e sem sonhos, ou das noites ainda piores, daquelas em que os sonhos são mal sonhados. No meio daquela multidão de estudantes, professoras apressadas carregando nos braços fartos rolos de materiais também passavam ligeiras, passos apressados, indo com destino aos objetivos que lhes aguardavam na sala de aula. Assim se dirigiam para o cumprimento de mais um dia de lutas austeras, de entrega profunda no sentido do próximo, trabalhadores na sublime tarefa da construção de um mundo melhor. Serviçais que muitas vezes passariam anônimas pelas muitas salas de aulas, sem que jamais fossem efusivamente festejadas, sem que tivessem nomes dados às ruas, ou mesmo a alguns becos, quem sabe. Companheiras que muitas vezes varavam as noites solitárias na preparação carinhosa de suas aulas, para que no dia seguinte pudessem entregar aos filhos do coração, aos filhos que Jesus lhes havia confiado, o sublime tesouro do conhecimento. São as professoras estas luminárias preciosas depositando luzes na construção de um mundo melhor. Missão iluminada de distribuir o conhecimento, tarefa abnegada, luz e dia, sacerdócio de profundidade aquele que alimenta a alma com o pão do conhecimento, matando a inanição em forma de ignorância e cobrindo a penúria da falta de conhecimento. Trabalhadoras de Jesus no grande desafio laborativo de semear a cultura, e semeá-la mãos cheias, fazendo os campos produzir e a fartura se multiplicar, lapidando a pedra bruta e entregando à vida diamantes preciosos. Bendito magistério! Escola das almas em amplo desalinho, oportunidade bendita de recomposição pessoal, forja incandescente a preparar o aço do crescimento. Bendita educação! Vencido o extenso caminho, circundado por elevado muro nos fundos e por ampla construção que se abria na frente, localizava-se ali o pátio, local que ainda guardava os últimos vestígios de uma antiga quadra de futebol e basquete, que o tempo e a utilização se encarregaram de dizimar e o descaso, quem sabe, se esqueceu de reformar. Ali, extensos cavaletes separavam os jovens. De um lado as meninas e de outro os meninos e, transitando atentos de um lado para outro, como cães ferozes, estavam os temidos inspetores de disciplina, dispostos a punir com rigor qualquer um que ousasse quebrar as normas em vigor. Observam-se de longe um aceno de mão, um piscar de olhos, um beijo jogado, olhares de conquista,
apelos bem sensuais. Era o flerte muito forte e característico dos grupamentos juvenis, mas ali tudo era rigorosamente contido, proibido, vigiado, pois Eulália Vidigal era a diretora. Eulália era uma mulher austera, brava mesmo, cuja simples presença a colocava qualquer um a tremer. Cabelos muito pretos e anelados, num rosto redondo e proeminente de olhos esbugalhados, com lábios bem definidos, marcada por um batom sempre encarnado e uma longa saia preta toda pinçada. Era um terror e todos a temiam, desde os mais humildes trabalhadores da escola, passando pelos pais, que lhe devotavam intensa admiração, até os alunos, que contribuíam com um misto de admiração e pavor. De repente, uma estrepitosa campainha começou a tocar e cada um, sem demora, pegava o seu material e se dirigia às extensas filas que se formavam. Todos defrontes aos representantes de classe, ao lado os vários mestres do educandário e logo à frente a temida Dona Eulália Vidigal, olhando todos e observando os mínimos detalhes. André, arrume sua camisa e a coloque para dentro da calça. André, tudo vermelho, mais do que depressa se arrumou, indo à frente e mostrando a Dona Eulália, que o autorizou a voltar para a fila novamente. Júlia. Por que esta saia está tão curta? Se não tiver como descê-la agora, passe na minha sala que eu te ajudo a descê-la, e aproveite para pegar comigo um bilhetinho para seus pais. A pobre Júlia quase sofreu um desmaio. Coitada, havia dobrado a saia pelo cós e se esqueceu de arrumá-la para novamente entrar na fila. Assim, rapidamente, com todo o rubor na face, ela saiu correndo até o banheiro próximo e mais rápido ainda estava de volta à fila, agora branca, trêmula e morta de vergonha. O susto fora tamanho que descera a saia tanto que ela agora estava pela metade das canelas. E assim trovejou Dona Eulália. Estou sabendo que vários alunos têm se ausentado da aula para, irresponsavelmente, se dirigirem ao Parque da Lagoa. Temos acompanhado isso há meses, mas hoje eles terão uma surpresa. Nossos inspetores de disciplina percorrerão todo o parque recolhendo esses alunos, que somente sairão daqui acompanhados pelos pais, e ainda terão suspensão de uma semana. Assim, uma calafrio geral percorreu a espinha de todos os que ali estavam só de pensar nos acontecimentos que se seguiriam, e aquelas caras pasmas que olhavam medrosamente para a Dona Eulália Vidigal tinham os mais diversos pensamentos. Graças a Deus que hoje eu não fui. Nossa Senhora da Penha, te agradeço não teres deixado que eu fosse, senão essa hora estaria frita e picada em pedacinhos. Meu São Jorge, vale a Isabel, minha irmã. Eu não quero esse mal para ela, meu santo guerreiro. Tire Isabel de lá antes que essa desgraça se abata sobre ela. Ave Maria, cheia sois de graça. Pai nosso que estás nos céus. O momento era de tanta consternação pelo aviso de Dona Eulália que um silêncio geral tomou conta do pátio, até mesmo os professores sentiram por seus alunos um friozinho na espinha. Sabiam que os resultados seriam funestos. Dona Eulália tomou novamente a palavra. Vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus. Ave Maria, cheia sois de graça. Para as suas salas. E, assim, as filas mudas que seguiam os representantes de classe para suas salas, sendo que nas faces estavam estampados o medo e a preocupação de todos. Naquele dia, as horas custaram a passar, principalmente quando o choro de alguém era ouvido pelos corredores e o pedido de clemência aos inspetores e a terrível Dona Eulália. Confusão maior fora quando os pais começaram a chegar. Aí, sim, o pânico e a confusão foram verdadeiramente formados. Dona Eulália Vidigal era uma criatura amorosa em sua dedicação e dura na condução de suas responsabilidades. Assim, todos os dias era a imensa população que por ali transitava, desde os alunos em 2 turnos até os pais, mestres, educadores, inspetores, serviçais de todos os matizes e, ainda, vez por outra,
pessoas que por ali se inseriam para a realização de algum serviço de manutenção e conservação. Por ali havia também os espertos vendedores de guloseimas que teimavam em desafiar a ordem instituída, e iam cada vez mais adentrando pelo extenso corredor, ao que Dona Eulália reprimia severamente, mas na maioria das vezes fazia vistas grossas, pois sempre tinha muito dó de todos eles. Ela sabia que estavam ali em razão do sustento de suas famílias. Dona Eulália era uma pessoa firme, muito severa, mas de um coração amanteigado e sempre pronto a se derreter. Companheira de primeira e uma amante das pessoas. Aquela postura de diretora só servia para despistar as fragilidades emocionais que iam dentro daquela alma, que de brava tinha somente as aparências, mas no fundo não passava de uma amiga de todos e uma amante da vida. Outra população muito ativa se fazia presente naquelas paragens, era dos desencarnados. Uma imensa quantidade de espíritos se mantinha ativa no interior daquela instituição, sempre divididos em dois imensos blocos, os que eram trabalhadores e estavam ali movidos por objetivos muito dignos, sempre em estado de alerta no sentido de ajudar e colaborar com as atividades ali desenvolvidas, e outra grande população que movimentava interesses escusos e maliciosos, sempre à espreita de uma alma desavisada e invigilante que pudesse lhes dar chances, ainda que mínimas, de interagir dentro de seus objetivos sempre perniciosos e macabros. Os trabalhadores vinculados ao bem não eram percebidos pelos demais, a não ser em situações especiais, quando a necessidade se fazia imperiosa, e assim podiam monitorar ativamente suas atividades e suas mais veladas intenções. As mentes malévolas perambulavam por ali como se estivessem totalmente livres, achando que podiam porfiar os venenos sem nenhum impedimento, e assim muitas vezes se comportavam como se fossem os donos daquela escola, todo-poderosos em relação aos acontecimentos do dia a dia. Entretanto, passavam os dias tentando burlar outro grupamento de trabalhadores importantíssimos naquela instituição, os vigilantes espirituais, que tinham por compromisso zelar pela segurança da escola e impedir a ação desses grupos organizados a serviço das trevas. Os vigilantes eram companheiros importantíssimos para a manutenção da disciplina naquele educandário. E, aliás, fora Juvenil, um dos líderes do grupamento de vigilantes, que avisara a Dona Eulália sobre a evasão de alunos no perigoso divertimento de se ausentar das aulas. Dona Eulália, uma católica de primeira linha, possuía indiscutivelmente uma mediunidade das mais cristalinas, ao que ela sempre dizia: "Eu tenho uma intuição que não falha, eu percebo as coisas no ar. Até parece que tem uma coisa que me conta tudo. É Nossa Senhora das Graças que não me deixa sozinha." E mal sabia ela que Nossa Senhora das Graças ali se chamava Juvenil, um dos encarregados da segurança espiritual da instituição, e que a intuição dela era, nada mais, nada menos, que um amplo canal mediúnico sempre ligado e atento, sempre pronto a captar as instruções que lhe eram passadas. Por isso, é bem verdade que nada passava por aquele educandário que lhe fugisse à percepção. A bem da verdade, Juvenil e outros companheiros estavam sempre ligados a Marquesani e a Ivanovic. O primeiro era o protetor espiritual da escola, fora um antigo escravagista muito duro com a sua senzala, mas um homem nobre, que havia se tornado escravagista muito mais pela ignorância da fé que lhe fora passada do que propriamente pela dureza de seu coração. Mas que, ao final da vida, reconheceu quanto mal havia causado a muitos e aproveitava ali a sagrada oportunidade de reaprendizado e reaproximação do caminho lusídio do amor. Ele verdadeiramente amava aquelas crianças e se dedicava inteiramente àquele estabelecimento. Se aproximava de Dona Eulália sempre que era necessário passar algum recado de maior responsabilidade para toda a instituição. Quando isso acontecia, Nossa Eulália se tornava uma pessoa de tempera inquebrantável e não arredava pé de suas intenções disciplinadoras. Por causa dele, ela tinha o sorrateiro apelido de Tomba-Homem, porque sob sua influência assumia a forte personalidade do antigo marquesano. Até sua voz parecia se modificar,
tornando-se forte e desafiadora, e para muitos ela sempre dizia: tem coisas que eu nem quero falar, mas quando me dou conta já falei. Acho que meu estopim é muito curto. Quando ela estava sob essa influência, não tinha aluno nem professor que não murchasse as orelhas e ficasse rezando de medo daquela nobre senhora. Ela se tornava verdadeiramente impossível. A disciplina ficava afiada e era executada de uma forma ou de outra. Ivanovic era um companheiro de origem europeia que durante várias décadas do século XVI desposara Dona Eulália. Era um homem de temperamento austero e rígido, acostumado aos reveses do tempo e ao trabalho árduo e, juntamente com sua antiga consorte, foi um ferrenho algoz da educação, aproveitador da ignorância na aldeia onde moravam. Assim, insistiam em manter a ignorância viva e disseminada, para que pudessem melhor explorar aquele pobre povo. Por essa razão, ele e Eulália Vidigal, juntos, tiveram a oportunidade dessa experiência no intuito de lutar pela educação com unhas e dentes, justamente no dever de libertar antigos explorados ainda atados ao jugo da ignorância. Por aquela escola já haviam passado quase todos os antigos moradores daquela aldeia, e hoje eram almas reconhecidas e profundamente gratas àquela instituição, e principalmente a nossa Eulália, que com toda a luta e todo o sacrifício mantinha aquele educandário de pé. Dessa forma, Eulália reencarnada e Ivanovic do outro lado da vida passavam ali por duros resgates por meio das severas responsabilidades do dia a dia. Lá dentro, 11 professoras e 2 professores dos mais difíceis lutavam contra o sistema educacional e tudo faziam para desafiar a direção e a disciplina instituída. Eram antigos comparsas de ontem de Marquesano e também aproveitadores da ignorância alheia no sentido do benefício próprio. 3 professoras, justamente as mais preguiçosas e prepotentes e que davam mais trabalho quanto às faltas, multiplicavam a irresponsabilidade nas atividades do dia a dia. Elas, constantemente, traziam muito amargor e decepção ao coração de nossa Eulália. Estas foram justamente suas filhas queridas no passado, todas as 3 criadas na preguiça e na indolência, e que agora tinham plenas dificuldades de se adaptar ao novo momento. E Eulália, para o desespero de Marquesano e Ivanovic, ainda insistia em protegê-las e desculpá-las, passando por cima de seus erros e faltas, sob a desculpa de que ainda eram muito novas e queriam aprender na hora certa. As coisas são assim, repetimos e repetimos experiências e, às vezes, insistimos em recalcitrar em erros antigos. Contudo, Marquesano e Ivanovic formavam uma dupla perfeita na ação direta sobre os centros psíquicos de Dona Eulália, e não lhe davam a mínima trégua. Ambos, por meio de suas influências espirituais diretas, disciplinavam a instituição como um todo e a própria diretora, que não lhes escapava da ação de influência e também era mantida sob rédeas curtas por ambos. Os 2 não permitiam que ela fugisse a nenhum dos compromissos que foram assumidos em conjunto, quando ainda estavam no plano espiritual, e principalmente no que dizia respeito à sua missão naquele educandário. Quando qualquer coisa parecia se encaminhar fora do combinado, eles sovelavam sua mente até que ela tomasse a decisão mais acertada, mesmo que isso lhe custasse quase a noite inteira de severos pesadelos ou insônia insidiosa para que houvesse um ajuizamento consciencial. Essas circunstâncias já lhe custaram dias de terríveis enxaquecas, até que ela buscasse o caminho mais acertado. Marquesano, aquela professora, a nossa irmã Dalva, está sendo um péssimo exemplo para os nossos alunos. Sim, já percebi, Ivanovic, e você tem razão. Ela tem estado aqui com saias muito curtas e blusas que não atendem aos princípios de moralidade do ambiente, e o seu comportamento extraclasse não tem sido nada agradável. Tem exagerado muito na bebida e levado ao seu lar muitas inseguranças em discussões vazias e estéreis, e isso tem arrastado para junto de si mesma péssimas companhias espirituais. Essas presenças também têm atacado a nossa escola sob pretexto de não suportarem a organização. Eles não querem ela entre nós, pois sabem que nós queremos o seu bem e eles têm medo de perder o seu copo vivo.
Assim, ela tem sido um mau exemplo para as nossas meninas, que acabam vendo nela um péssimo encaminhamento de vida. Marquesano, vamos falar com Eulália, vamos mostrar a ela os fatos, pois me parece que ela não está atenta aos acontecimentos. Assim, os dois amigos lançaram-se imediatamente ao andar de cima, onde funcionava a secretaria, adentraram e se dirigiram à sala dos fundos, onde ficava a diretoria. Lá estava ela rodeada de problemas a resolver e ainda cercada de 3 pais que haviam chegado para se cercar do problema da fuga às aulas empreendidas por seus filhos. Vejam os senhores que Betinha foi flagrada lá pelos nossos inspetores e convidada a vir para o colégio. Segundo os relatos, estava aos beijos com o Rodrigo. Vocês já ouviram falar do Rodrigão, não é mesmo? Um rapaz da 4ª série, um dos mais malandros de nosso estabelecimento, cujos pais também já estiveram aqui e foram devidamente notificados. E ela estava lá bem deitadinha sobre o peito de nosso Rodrigo a trocar carícias e mais carícias. Pobre Betinha, se continuar assim eu não sei não, senhor Evandro, quem sabe o pior pode acontecer e, pelo que me consta, o senhor ainda está muito novo para as tarefas de avô. Ela sabia pintar as coisas, dar a elas um colorido apavorante. Os pais, tal como o senhor Evandro, tremiam dos pés à cabeça somente em ouvir falar sobre a possibilidade de se tornarem avós, quanto mais pensarem que poderiam lidar com uma gravidez. E nossa Eulália Vidigal sabia como explorar essas questões. Dona Eulália, a senhora não sabe como somos agradecidos à senhora por seus cuidados e seu pulso forte. Betinha atraiu a nossa confiança. Custamos a crer que essa história fosse verdade, mas diante das evidências não temos como não acreditar, e saberemos dar a ela a devida correção. Assim espero. A correção é necessária, senhor Evandro, mas a vigilância mais ainda. Somos muito novos para nos tornar avós, não é mesmo, dona Alexandra? Dona Alexandra estava pálida, lívida e tremia muito. Nem tanto por Betinha, com quem tinha profundas diferenças, mas por pensar na satisfação que teria de dar às amigas, à família. O que diria a sociedade de sua maternidade? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Infelizmente, as vaidades muitas vezes falam mais alto do que a razão, e Eulália Vidigal sabia disso. Espero o maior empenho dos pais e que eles nos ajudem nessa árdua tarefa da educação. Ah, não se esqueçam que ela estará suspensa por uma semana. Passem bem. Aqueles pais saíram dali com o coração agradecido a Dona Eulália e prometendo acompanhar mais de perto o comportamento da filha e o seu andamento no colégio. Na verdade, eles eram pais devotados à imagem social e por isso queriam o melhor para seus filhos. Quando a escola, pais e professores se unem na grande proposta da educação, os resultados só podem ser os melhores possíveis, pois a paternidade, a maternidade e o magistério guardam em si profundas responsabilidades quanto aos planos de Deus no objetivo da construção de um mundo melhor. Quanto mais associados estiverem, maiores e melhores serão os resultados a serem alcançados. Ivanovic e Marquesano, sem darem tréguas, acercaram-se de Eulália. Ivanovic, que tinha mais facilidade, passou a envolver os seus centros mentais e a projetar imagens da professora Dalva. Foi logo abrindo questionamentos e falando sobre as vestimentas de Dona Dalva. Como você permite, Eulália Vidigal, que aquela professora quebra as normas éticas do colégio comparecendo vestida daquela forma? Eulália, você está ficando mesmo velha e enfraquecida, sem pulso e perdendo o comando da escola. Daqui a uns dias nada restará disso aqui. Aqueles dois sabiam que Dona Eulália detestava se sentir sem pulso e principalmente velha. Isso mexia com sua vaidade e lhe causava profundos arrepios. Eles foram logo lançando os clichês de Dona Dalva na mente de Dona Eulália, e isso foi imediatamente absorvido. Dona Eulália, como que conversasse consigo mesma,
Observou mentalmente Dona Dalva na formatura da tarde e se arrepiou ao lembrar de seu vestido e, principalmente, da blusa que estava usando. É um absurdo uma professora da nossa escola com um comportamento desses. O que os pais vão pensar? E pior, o que as nossas alunas vão pensar? E se isso virar moda entre as professoras, aí estaremos perdidos mesmo. Ela sentiu um calorão subindo ao pescoço, como se queimasse toda a cabeça, e um aperto no coração. Nisso, Marquesano aproximou-se também lhe lançando mais pressão. Dona Eulália, a senhora está fraca mesmo e nem toma providências. Isto aqui está virando uma balbúrdia e a senhora fica somente apreciando, sem tomar nenhuma atitude. Daqui a alguns dias esse comportamento será moda na escola e, diga-se de passagem, escola pela qual a senhora é responsável. A senhora está envelhecendo mesmo. Dona Eulália, não suportando a pressão, pulou da cadeira e, soltando chispas, saiu pela porta na direção da terceira série. Dona Dalva, no intervalo me procure em meu gabinete. Dona Eulália virou, em seguida, e saiu, enquanto a pobre Dona Dalva ficou toda desconcertada e trêmula. Conhecia a diretora e sabia que alguma coisa estava errada. Coitada! O seu coração disparava, enquanto as palavras não cabiam em sua boca. Ela perdeu, daquele momento em diante, todo o encaminhamento da aula que ministrava. Até, no intervalo, comparecer à sala de Dona Eulália. Dona Dalva. Certo é que Dona Dalva aposentou de vez todas aquelas vestimentas, voltando novamente ao comportamento recatado e moralizante que sempre possuiu. Enquanto isso, Ivanovic e Marquesano ficavam ufanados pelas providências tomadas e por sentirem a reflexão honesta feita por Dona Dalva, que continuava a lhes merecer todo o respeito e toda a consideração. Mas eles continuavam ali atentos e sempre prontos a observar os mínimos detalhes. Seguiam exigindo de Dona Eulália o cumprimento integral dos compromissos espiritualmente assumidos. As companhias espirituais eleitas por Dona Dalva ficaram desesperadas, pois houve uma interferência direta em seu plano macabro, o de conduzirem Dona Dalva a uma separação, matando-lhe os sonhos de família e afetando diretamente o seu filho mais novo, que verdadeiramente era o maior alvo. O reposicionamento mental de Dona Dalva matara-lhes os objetivos e, assim, perderam a força de ação. Friou-se a sintonia. E sem sintonia o avanço obsessivo ficou totalmente inviabilizado. O comportamento é tudo, pois ele é o nosso reflexo, representa perfeitamente a faixa mental onde colocamos as nossas preferências. Por isso, submetê-lo costumeiramente ao nível das críticas e as correções deve ser uma tarefa para todos os dias. Capítulo 3. Enquanto isso, no pátio, vários companheiros desencarnados mantinham-se em amplas conversações. Gercindo, como vai o seu amparado? Ora, Gomide, para o João Daniel, na medida do possível, tudo tem avançado bem. Acho até que vem superando as nossas expectativas. Tem se mostrado um jovem ajuizado, cumpridor de suas obrigações, muito afetivo para com os seus pais, e o seu campo moral está impecável, bem acima das expectativas mais otimistas. Mas e aquela possibilidade de afogamento que se encontra em pauta? Você bem sabe que ele retornou para cumprir um tempo relativamente curto, tempo este que foi deixado para trás por causa de suas loucuras anteriores, culminando em um suicídio em sua última passagem. Com isso ele deixou nada menos que 17 anos para trás e veio para cumpri-los integralmente. É. Loucuras mesmo. Mas, veja você, o aproveitamento dele tem sido tão grande que já até interpus aos núcleos da misericórdia um novo pedido para que ele possa dar continuidade a essa trajetória, que tem sido amplamente vitoriosa, por mais alguns anos, conforme for a sua progressão. E aí? Conseguiu? Já me avisaram que em breves dias teremos a resposta.
Outro dia ele foi chamado diretamente às áreas da reencarnação, onde discutiram com ele essa possibilidade futura, e até abriram a chance de ele empregar uma possível segunda etapa de vida em uma união esponsalícia com uma companheira também catalogada como antiga suicida. Ela se encontra também em trânsito e com excelente aproveitamento. Mas tudo isso com a aquiescência deles de receber no lar 4 antigos companheiros dos vales dos suicidas, a quem se vincularam pelas dificuldades comuns. Este projeto está em andamento e aguarda tão somente pequenos acertos e alguns desdobramentos favoráveis perante as instâncias superiores. Ora veja, Gersindo, que maravilha! Sim, maravilha mesmo. Eles receberiam no lar 4 outros antigos suicidas, como oportunidade bendita de prestarem prestimosa colaboração em um campo onde já viveram grandes quedas. Que grande oportunidade, Gersindo! É a misericórdia buscando sempre as melhores alternativas com vistas ao progresso de todos nós. Sim, sem dúvida. O primeiro provavelmente entrará na experiência física como portador de síndrome da Down, em razão dos comprometimentos com o passado, pois ainda não reúne condições de compor um modelo fisiológico perfeito. Trata-se de um companheiro de muita inteligência, de grandes conhecimentos na área das ciências físicas, mas que abstraiu Deus de seu contexto de vida, julgando-se superior a tudo e a todos, inclusive de entrar e sair da carne conforme a sua vontade, daí as marcas que ele muito provavelmente carregará. Mas quando isso se resolve, essas coisas não nos pertencem, querido Gomide. Esperemos no mais alto e, no dia aprazado, seremos comunicados. É certo que todas as decisões visam atender exclusivamente aos interesses evolutivos do ser. A justiça não é seca nem tampouco inflexível e inquebrantável. Sobretudo prevalecem os códigos da misericórdia. Saibamos aguardar. Gomide, e como anda Isabel, a sua amparada? Não tenho poupado esforços para isentá-la da presença nefasta do pai. Veja que o nosso irmão Hugo, a despeito de todos os nossos esforços, continua chegando em casa sob os efeitos nefastos do álcool, e levando consigo um prodigioso séquito de más companhias, que transformam todo o ambiente em um pardieiro. Eles tiram o sossego de todos, perturbam, agridem, causam as maiores confusões, lutam diuturnamente para a separação do casal, pois dessa forma ficarão mais livres para dominar o nosso Hugo. Com isso, nossa Isabel tem ficado muito abatida, vem adoecendo com frequência. Eu já te contei de sua estrutura física muito debilitada, muito fraca devido a um severo comprometimento perispiritual com o mesmo álcool no passado recente. Todos ali fazem parte de um bolsão de alcoólatras em busca de regeneração. Eu já imaginava. E, pior, essa horda tem sugerido a ela comportamentos menos dignos ligados também ao alcoolismo, ao que a pobrezinha vem resistindo bravamente, ajudada pela mãe, que por sua vez tem se albergado lá na igreja com o padre Julião. Diga-se de passagem que a sua acolhida e os seus conselhos consoladores têm sido a nossa tábua de segurança. Trata-se de um sacerdote muito digno na religião que abraça e muito envolvido com a comunidade a que serve. E, assim, temos nos associado a ele no sentido de lançar todos os recursos disponíveis para que possamos lograr êxito nessa empreitada. Gomide, se precisar de mim, estarei à disposição. Sempre estarei pronto para colaborar contigo. Ora, Gersindo, você sabe que não podemos prescindir da menor ajuda que seja e, precisando, te pedirei socorro na hora. Aliás, quem tem me ajudado muito é o companheiro Atos, que trabalha em uma casa espírita próxima daqui. Ele e o seu pessoal têm me dado um auxílio sem precedentes, e isso tem sido a nossa valia. Pois é. Conte comigo também. Bem próximo dali estavam outros 4 protetores espirituais em animada conversa acerca de seus compromissos, e todos demonstrando uma profunda preocupação,